Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Medina, eu sou graduanda do 7º semestre de Direito do Mackenzie, ex-aluna da Unisal, e eu vou passar para vocês agora a segunda parte de revisão da matéria História do Direito. Nós vamos falar hoje sobre as civilizações greco-romanas, que são basicamente toda a base que reflete no ordenamento jurídico que nós temos hoje no Brasil. Em relação à Grécia, nós identificamos duas grandes cidades que a gente precisa analisar, que é Esparta e Atenas. Na Grécia Antiga tinha uma organização política com governo e leis, então foi uma das primeiras democracias do mundo. Democracia, na etimologia da palavra, significa governo do povo. Porém, quando ela iniciou lá na Grécia, não era exatamente isso que acontecia. De fato, foi um dos primeiros estados que começou a dar mais abertura e participação para a população no geral, porque até então eram todos estados absolutistas e monárquicos. Porém, mesmo assim, tinha uma grande exclusão de parte da sociedade, porque a democracia permitia a participação política apenas de homens gregos livres. E como parte da sociedade era composta por escravos, prisioneiros de guerra, mulheres, crianças, essa outra parte da sociedade era excluída da participação. Esparta. Esparta era uma sociedade constituída por guerreiros, agricultores, artesãos e escravos, mas principalmente guerreiros. A cultura de guerra era muito presente em toda a fundamentação do Estado espartano. E outra coisa, a posse de terras da população espartana era toda do Estado. Os cidadãos tinham somente usufruto. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os cidadãos poderiam usar as terras, óbvio, para poder morar, trabalhar, porém, eles não poderiam se dispor daquelas terras, não poderiam vender aquelas terras, porque elas eram como posse somente do Estado. E também os homens livres não poderiam praticar atividades que gerassem lucro, porque como a principal atividade do Estado era fomentar a cultura de guerra, a cultura bélica, precisavam ter um treinamento de exército muito grande e intenso com os homens. Então, todas as atividades que gerassem lucro seriam como uma forma de desviar a atenção daquilo que eles consideravam primordial. Então, todas as outras atividades que não fossem voltadas para o poder bélico eram somente para a subsistência da própria população. Os espartanos, segundo a maior parte da doutrina de historiadores, tinham três grandes características. E aqui é muito importante a gente pontuar e prestar muita atenção, porque as questões de provas costumam sempre cobrar bastante essa parte de característica e classificação. E dentre essas características a gente pode citar a xenofobia, que é uma aversão às pessoas que eram de fora, que eram estrangeiros de qualquer outro lugar. E isso é muito nítido porque quando você olha para a população de escravos de Esparta, a gente não via pessoas em relação à etnia, como aconteceu no Brasil, que teve a escravidão de negros ou de indígenas. Aqui, a escravidão era de pessoas estrangeiras. Então, isso demonstra o quanto eles tinham uma aversão realmente muito grande por qualquer pessoa que não fosse da mesma comunidade que eles. Consequentemente, a gente tem a xenalasia, que é o banimento ou impedimento de que o estrangeiro permanecesse no território espartano. Então não bastava. Aqueles que não ficassem como escravos eram realmente banidos do território. Não poderiam estar pertencendo àquela comunidade e à organização política deles. E por último, o laconismo. Então, eles tinham a característica de se falar somente necessário, falar muito pouco. Não desenvolviam tanto a questão da comunicação. Então, toda vez que cair alguma questão sobre Esparta na prova, nessa parte de história do direito, focar. Característica de um Estado muito forte, proprietário das terras, pouca ou quase nenhuma atividade lucrativa, e todo esforço e incentivo do Estado e da própria população voltado para uma produção bélica muito intensa. Então, uma produção e uma criação de exércitos muito fortes e muito xenófobos. Então, aversão a estrangeiros.
Essas são basicamente as características sínteses que você precisa ter na cabeça quando vê alguma questão que cobre povo espartano. Pessoal de Atenas. Bom, Atenas tinha a formação de um sistema oligárquico que era formado por agricultores que tinham muito poder, e essa parcela da população que tinha muito poder, elas participavam efetivamente da vida política. E eles tinham muitos escravos para realizar o desenvolvimento da mão de obra que era necessário. E eles poderiam ser ou prisioneiros de guerra ou pessoas que se reduziram à insolvência. O que significa? Devedores. Pessoas que tivessem alguma dívida poderiam virar escravos para pagar aquela dívida. E o primeiro legislador ateniense teve o nome de Drácon, e ele era extremamente severo e foi uma das marcas do seu governo a severidade das suas leis. Tanto que basicamente todos os crimes que tinham na época eram pagos com pena de morte, para vocês terem uma ideia, pessoal, de como realmente era muito severo. Após essa era do Drácon, nós tivemos as leis de Solon. E essa parte das leis de Solon trouxe muito desenvolvimento social para a comunidade de Atenas, porque além dele trazer a eunomia, que foi totalmente revolucionário, porque trazia a igualdade de todos perante a lei, ele também começou a desenvolver e fomentar a atividade comercial e econômica, começou a incentivar a exploração de prata e começou a cunhar as primeiras moedas. Então, toda essa parte de desenvolvimento comercial e econômico veio com a Era de Solon. Então, a gente tem aqui, quando falar em Atenas, um desenvolvimento muito forte econômico, legislativo, social e comercial por meio dessas políticas e leis que simplificavam e estimulavam as atividades do comércio. Aqui é interessante ressaltar que na época do Solon, ele também tinha a manutenção das pessoas que tinham mais recursos, como as ativas na vida política. Roma foi uma das populações que quase dominou a Europa inteira. Teve mais de 1 milhão de habitantes no século I depois de Cristo. E o fundamento para estruturar o direito romano e da sociedade eram 3 mandamentos em síntese: viver honestamente, não lesar ninguém e dar a cada um aquilo que é seu. Isso era a premissa primordial, focando no respeito à propriedade. E a gente tem basicamente 3 fases do direito romano, que é o período arcaico, ou pré-clássico, onde a família era o centro de tudo. E aqui foi desenvolvida a famosa Lei das 12 Tábuas, onde era proibida a escravidão por dívidas, que até então era extremamente desenvolvida nos sistemas oligárquicos, com escravos de insolvência. Aqui isso acabou. O período clássico foi o auge do direito romano, porque aqui eles tiveram a sacada de centralizar o Estado. Quando você tem uma unificação e uma centralização estatal, você tem uma concentração também de poder. E isso tornou a Roma muito desenvolvida, porque ela conseguiu realmente tornar o poder dela concentrado de forma que organizasse melhor a sua sociedade. E o período pós-clássico, que foi uma tentativa de codificação do direito vigente. Então, aqui é a época justiana, onde você tem a codificação das leis que antes eram esparsas. E as fontes do direito romano. Aqui, quando a gente tem a codificação, a gente fala também nas fontes, de onde vinham essas normas que o direito romano desenvolveu. E aqui é muito legal a gente falar que a gente pode fazer uma analogia com o nosso direito atual, com praticamente todas as fontes do direito romano. A gente pode falar dos costumes, que também é uma fonte no nosso direito. Leis/plebiscitos também é uma fonte do direito brasileiro. Edito dos Magistrados, que era um texto elaborado pelos pretores com base na experiência dos mais antigos. Aqui a gente pode fazer uma leve comparação com a jurisprudência, que nada mais é do que os textos elaborados com base no entendimento dos juízes.
O jurisconsulto é a outra fonte do direito romano, que se trata de quando um indivíduo que tem um profundo conhecimento das normas romanas, do direito romano e como ele é sistematizado, e sobre as leis. Aqui a gente consegue fazer uma analogia com a doutrina, que é fonte do direito hoje. Aí nós temos as constituições imperiais, que são as providências legislativas emanadas pelo imperador. Essas constituições imperiais, a gente consegue fazer uma comparação em relação ao direito de hoje com as medidas provisórias, que também são fontes do direito atual, que são legislações desenvolvidas pelo Poder Executivo por meio do Presidente da República. E aí a única aqui vai ser os senatus consultus, que a gente não consegue fazer uma relação tão direta, que eram as deliberações do Senado mediante uma proposta dos magistrados. Então, falou de fontes do direito romano, basicamente vou lembrar de todas as nossas, costumes, leis, jurisprudência e doutrina, e aí com o plus de senatus consultus. Muito obrigada, pessoal. Essas foram as principais questões que podem ser abordadas na prova na matéria de História do Direito. Qualquer dúvida que vocês precisarem tirar, deixo aqui à disposição os meus contatos pessoais. Eu realmente estou totalmente à disposição para tirar dúvidas, seja de resolução de questões ou da matéria em si. Eu espero realmente que vocês arrasem na prova. Até mais, pessoal!